E eu entendo, amigos, firmemente, que dentre as opções que nós temos, não tem nome melhor para ir para o Senado Federal do que o meu. Por isso é que eu tenho enfrentado toda a pressão que eu estou sofrendo, tá? Para concorrer a esta única cadeira, no único turno, para poder nos bem representar no Senado Federal. Né? Hoje nós temos uma situação assim muito crítica perante o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto para vocês, será que o candidato do presidente vai enfrentar o Supremo? Eu vou além. Será que o candidato do presidente, no caso do Lula ganhar, porque existe essa hipótese, né? Nós estamos numa eleição. Pode ganhar o Lula, pode ganhar o Bolsonaro, pode ter uma surpresa aí geral, ganhar um outro nome. Nós não sabemos. Então nós precisamos eleger um senador, no caso, eu quero eleger esta, né, mulher senadora. Nós precisamos eleger um senador que tenha condições de nos bem representar, independentemente de quem seja o presidente. Quem é que tem a capacidade técnica, jurídica, para questionar o STF nessas decisões erradas que vêm sendo prolatadas? Desculpem, amigos, não é o candidato do presidente. Com todo respeito, não é. Se ganhar o candidato do Lula, então, nem se fala, porque é um candidato da política, né, da política tradicional. Não vai enfrentar jamais o Supremo Tribunal Federal. E o candidato do presidente, se vocês olharem com distanciamento, né, sem essa paixão, se vocês olharem com distanciamento, vocês vão ver que ele não fala uma frase sobre o STF. Não fala. Eu não vi o candidato ao Senado, né, que o presidente está apoiando, falar uma frase sobre as 4 anulações dos processos do ex-presidente Lula. Eu não vi. Eu não vi ele falar uma frase sobre a suspensão do pagamento do piso da enfermagem. Eu não vi. Eu não vi ele falar uma frase sobre o inquérito das assim chamadas fake news, que é um inquérito sigiloso, que foi um inquérito instaurado de ofício, né? Que foi um inquérito distribuído para um ministro escolhido pelo presidente da corte. Onde o candidato ao Senado do presidente da República se manifestou sobre o inquérito das fake news? Se vocês forem resgatar as minhas entrevistas, não é de agora. Eu critico esse inquérito na imprensa e no plenário, porque eu subi na tribuna para criticar. Aliás, eu pedi o impeachment do ministro Toffoli por força deste inquérito. Onde que o candidato do presidente, onde que ele criticou o inquérito dos assim chamados atos antidemocráticos? Eu não vi. E eu fui lá no Twitter dele perguntar. Ele não fala. Eu tenho visitado cidades de pessoas que estão junto, por exemplo, com o candidato Tarcísio e por isso estão acompanhando toda a comitiva. O candidato do presidente ao Senado não fala nas redes e também não fala nos eventos. Amigos, eu mesma já assisti apresentações do candidato do presidente ao Senado e ele dá sempre a mesma palestra. É a mesma palestra de como ele sonhou em ser piloto, que é bonito isso, né? De como ele enfrentou, né? Que as pessoas diziam que um menino simples não seria piloto. É bonito isso. É uma coisa que anima, que estimula, não é? De como a mãe dele confiou nele, também acho isso importante. Entenderam? De como ele fez a viagem dele, tudo isso é importante. Agora, eu queria entender, com todo respeito ao presidente da República, no que essa palestra de autoajuda do candidato dele ao Senado vai nos ajudar no Senado Federal, meu pai. Quando um ministro do Supremo der uma canetada, vamos pensar o seguinte, presidente Bolsonaro é eleito,
tá? Porque a gente tem que pensar em todos os cenários. Quando um ministro der uma canetada para derrubar uma resolução, uma portaria do próprio presidente, um decreto, ou de um ministro de Estado, qual vai ser a argumentação do candidato do presidente lá no Senado? Ele vai subir na tribuna e vai fazer aquela palestra de autoajuda? Eu acho que sim. Porque ele não comparece às sabatinas, ele não compareceu aos debates. Uma pessoa que não se sente em condições de enfrentar um debate com outros candidatos ao mesmo cargo, como é que essa pessoa vai ter condições de, no Senado Federal, que é um ambiente de cobra criada? Desculpa, o Senado Federal é um ambiente de cobra criada. Como é que aquela criatura que repete sempre a mesma palestra vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal naquele ambiente de cobra criada? Amigos, não vai. Aliás, alguém escreveu aqui, e é verdade, ele nem vai ficar no Senado. Se o presidente ganhar, ele vai para o ministério. Quem vai ficar no Senado é o vereador de Campinas, professor Alberto, tá? Que é uma pessoa que não assinou nenhuma CPI anticorrupção em Campinas. Podem perguntar para os vereadores de Campinas. Eu fui para Campinas. Entendeu? Todo mundo reclama do trabalho dele lá. Ele não assinou um pedido de CPI, um requerimento de investigação de atos de corrupção em Campinas. Ele tem projetos pela obrigatoriedade da vacina. O suplente do astronauta, né? Ele faz tudo ao contrário do que a gente, né, que apoia a direita, quer. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo, né? Isso é muito grave o que está acontecendo. Eu não entendo o que está acontecendo na cabeça do presidente. Eu respeito, mas não entendo, né? Porque ele diz que hoje o maior problema que ele tem é com o Poder Judiciário. E ele vai apoiar um candidato que não tem a menor condição de enfrentar o Poder Judiciário. Então, para mim, não tem lógica, né? Por mais que eu seja rebelde, por mais que eu seja questionadora, qualquer pessoa que lê o que eu escrevi, que acompanha as minhas entrevistas, que acompanha meu trabalho na Assembleia, sabe que eu sempre fui crítica aos desmandos do Supremo Tribunal Federal, que vem piorando nos últimos tempos, tá? Então, estou falando aqui de um cenário de Bolsonaro eleito. Mesmo Bolsonaro eleito, o candidato dele não vai nos ajudar. Estou falando de nos ajudar como povo, nos ajudar como nação. Estão compreendendo? E faço um parênteses aqui. Amigos, se eu quisesse cargo, se eu quisesse status, eu sairia aqui a reeleição na Assembleia, estaria eleita. Se eu perdesse 90% dos meus eleitores, eu já estaria eleita. Se eu quisesse cargo, se eu quisesse status, se eu quisesse, se o negócio fosse salário, né, staff, eu sairia deputada federal. Ia para Brasília também, da mesma maneira. Por que eu foquei no Senado? Porque o Senado precisa de mim. Porque o Senado está carente de alguém que tenha condições de dialogar de igual para igual com o Supremo Tribunal Federal, que o próprio presidente diz que é o maior entrave ao seu governo. As pessoas não gostam quando eu falo, mas eu sou uma advogada. Eu estou afastada da advocacia para exercer o mandato como deputada de maneira integral, tá? Dedicação integral, tá bom? Mas eu sou uma advogada. Se tiver advogado acompanhando a gente aí, vai entender o que eu vou fazer. O advogado, o bom advogado, ele precisa contar com todos os cenários. E ele precisa avaliar todas as suas possibilidades, né? Quais recursos que ele vai impetrar, se vale a pena interpor um recurso ou deixar andar para depois fazer alguma outra coisa. O advogado, ele tem que pensar lá na frente. Ele já tem que ter as peças preparadas para as várias situações. Eu sempre fui assim. Eu sempre
quando eu cuido de um caso, tá? Eu fico pensando o que pode acontecer. Se eu tiver uma decisão favorável aqui, qual que vai ser a minha reação? Se eu tiver uma decisão contrária aqui, que tipo de recurso eu vou interpor? Para a gente poder ser prevenido, é necessário cuidar de todos os cenários, pensar em todos os cenários. Então eu já venho há algum tempo, né, alertando que o Lula pode ganhar. Pode ganhar porque é uma eleição, pode ganhar porque as pesquisas estão indicando, pode ganhar, não importa, mas é uma hipótese. Então nós precisamos estar preparados para esta hipótese. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam de verdade que se o Lula ganhar essa eleição, o candidato do presidente consegue enfrentar um governo do PT? Amigos, com todo respeito, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Porque ele tem medo de ir num debate. Ele tem medo de participar de uma sabatina. Aqui na Assembleia, houve julgamentos, houve decisões, houve votações que eu praticamente morei no plenário. Podem perguntar para quaisquer colegas de direita, de esquerda. A Janaína, né, abandonou o plenário. A Janaína alguma vez, enfim, inventou um compromisso para fugir de uma votação difícil? Jamais, tá? Jamais. Por exemplo, seria muito mais fácil nas votações difíceis eu falar, olha, eu tenho uma agenda no interior. Eu tenho uma agenda, que é mania de político, falar que tem agenda. Tudo mentira. É mentira. Desculpa. Quando eles querem fugir, né, de votação difícil, de situação que vai desagradar alguém, eles arrumam uma agenda. Eu nunca arrumei agenda para fugir do plenário, que é o lugar que o político tem que estar. Eu apresentava a minha situação, apresentava as dificuldades. Olha, eu vou votar assim por causa disso, 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 ou eu vou votar assado por causa disso, disso, daquilo. Houve votações que eu não arredei pé, entendeu? Todo aquele projeto que eu vi ali, uma fresta para fragilizar o direito à vida, para fragilizar a proteção das crianças, né? Para levar para as cartilhas essa coisa que o presidente chama de ideologia de gênero, que eu procuro chamar de trazer para um momento, né, muito precoce uma discussão inadequada. Então eu fiquei ali cuidando das nossas pautas. Vocês realmente acham que se Lula ganhar, quando vierem com tudo para legalizar aborto, vocês acham que o candidato do presidente vai dormir no plenário para evitar a legalização do aborto? Amigos, eu tenho certeza que não. Vocês acham mesmo, né, que quando chegar um projeto lá para colocar no SUS, né, de maneira assim aberta, tratamento hormonal em criança, que a esquerda gosta de batizar, né, de registrar como trans, vocês acham que o candidato do presidente ao Senado, que ele vai ficar obstruindo? Ele vai arrumar uma agenda mentirosa, como ele arrumou para não participar do debate ali na EPTV, domingo, às 11h30 da noite. É disso que eu estou falando. Onde é que vocês viram esse senhor falar sobre o autoritarismo da obrigatoriedade da vacinação? Onde vocês viram? Eu não vi. Ele não falou. Onde vocês viram esse senhor se comprometer com a liberdade de expressão e manifestação? Então é o seguinte, nós temos que pensar, né, no nosso próximo senador. Eu espero que seja eu, né, uma próxima senadora, para os dois cenários. Para os dois cenários. Mas sempre que a justiça acaba forte, terá seu filho teu